Tá ótimo, Carol. Vamos lá. Vamos lá. Então, boa tarde a todas e todos que estão aqui com a gente hoje para mais uma roda de conversa do ciclo sobre educação transformadora do Instituto Nova Era. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Carolina e a gente está muito feliz hoje em receber aqui Fábio Broto, Denise Jaime e Rodrigo da Almeida. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-los melhor para vocês. Para a gente continuar, a gente geralmente faz alguns acordos, então eu queria convidar todo mundo a deixar seus microfones fechados durante a roda de conversa, a não ser que esteja falando, claro. E o nosso formato ele é bem aberto, é mesmo um diálogo, uma roda de diálogo. Então a gente vai estar aqui de agora, 17 horas até às 18h30, e a qualquer momento que vocês queiram trazer um comentário, uma questão, aí para somar e tecer, né, nessa nossa roda, a gente pede que vocês digitem aqui no chat para poder vocês mesmos se organizarem, e aí eu vou trazendo e convidando a abrirem os microfones à medida que os assuntos forem se entrelaçando aqui na roda. Se a gente ficar com pouquinha gente assim também, eu acho que lá para o meio a gente vai percebendo e vai sentindo a dinâmica, e se precisar, já abre o microfone direto também, tranquilo. Geralmente a gente faz esse sistema do digitar no chat quando tem muita gente. Então, vamos lá. Hoje, conversar sobre pedagogia da cooperação. A gente, então, está aqui com o Fábio Broto, que é cofundador do projeto Cooperação, pioneiro em jogos cooperativos e pedagogia da cooperação no Brasil, mestre em ciências do esporte e bacharel em psicologia. O Fábio é inspirador e docente da pós-graduação em jogos cooperativos e da pós-graduação em pedagogia da cooperação. É consultor de programas dirigidos ao envolvimento de equipes e lideranças colaborativas em diferentes organizações. Também é autor dos livros Jogos Cooperativos, Se o Importante é Competir, o Fundamental é Cooperar, e Jogos Cooperativos nas Organizações, entre outros títulos. Denise Jaime é professora de Educação Física, facilitadora da Pedagogia da Cooperação e de Danças Circulares, e integrante do projeto Cooperação. E Rodrigo da Almeida é educador e designer regenerativo pelo GA Education, pesquisador, mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e facilitador de culturas de paz. Ele atua em comunidades e escolas em situações de vulnerabilidade ou em áreas de risco, focalizando processos colaborativos e práticas regenerativas no fortalecimento da resiliência e para a redução de riscos de desastres. Então, grande alegria estar com vocês aqui hoje. E eu vou iniciar com uma questão geradora, só para aquecer aqui a conversa, para dar um pontapé inicial, e aí a gente segue com o círculo aberto. Eu queria perguntar para vocês, Fábio, Denise, Rodrigo, sobre os pilares, as práticas, as 7 práticas da pedagogia da cooperação. E assim vocês podem falar um pouquinho sobre o que é essa abordagem, né? Talvez algumas pessoas ainda não conheçam, e outras que já conhecem, querem saber mais, vão também se aprofundando e se reconectando aí com o assunto. Alegria estar com vocês. Ô, Carol, uma alegria também, né? E como a gente falou ali antes da entrada, além da alegria, uma honra e uma porção de friozinho na barriga, ou como algumas pessoas dizem, né, uma porção de borboletas, né? Batendo asas dentro da gente. E é muito apropriado que seja assim, porque a borboleta é, vamos dizer, o símbolo também da pedagogia da cooperação, né? O design dessa abordagem está inspirado, né, no ciclo da metamorfose da borboleta, onde a gente pode assim reconhecer 7 momentos, né, dessa metamorfose, desde do ovo até o voo da borboleta adulta, e observando, né, tanto esse fluxo natural, não só da borboleta, mas da vida na natureza, e também a nossa experiência como pessoas
se relacionando em escolas, empresas, comunidades, governos, né? E diversos outros ambientes de relacionamento, a gente foi procurando identificar um conjunto de boas práticas colaborativas e que pudessem contribuir para o desenvolvimento, né, de ambientes e relacionamentos colaborativos nesses diversos cenários, né? Então, essa abordagem da pedagogia da cooperação, ela vem com esse duplo olhar, um olhar da natureza, né, e o olhar da nossa natureza enquanto seres humanos vivendo relações no mundo, né? E daí, dessa observação, surgiu esse mapeamento que a gente chama das 7 práticas da pedagogia da cooperação, né, que servem como se fosse um pequeno guia para inspirar, né, o desenvolvimento de nossas ações e relações frente, né, a problemas, conflitos, metas, objetivos, propósitos, sonhos, né? Ou seja, diante de qualquer tipo de desafio em diferentes situações, como vivê-los de uma forma onde para algumas pessoas parece ser algo impossível, né? Oscar Motomura, que costumava dizer sobre uma equação impossível, que é conciliar produtividade com felicidade. E é essa equação impossível que essas 7 práticas estão procurando, vamos dizer assim, resolver, né? São práticas muito simples e arranjadas de uma forma sistêmica, vamos dizer assim, transdisciplinar, e que começa como a gente começou aqui, né? A primeira prática observada e, vamos dizer assim, confirmada na pedagogia da cooperação é essa prática de fazer contato, né? De estabelecer conexões com as pessoas que estão com a gente no momento, fazendo o que a gente está fazendo juntos no momento, e também conexões consigo mesmo, né? Consigo mesma. Esse é o primeiro ato, né, na pedagogia da cooperação, e que pode ajudar a gente a se reconhecer como uma pequena comunidade conectada no momento, né? Bom, uma vez que nós estamos conectados e conectadas, é importante saber cuidar dessas conexões, né? Todo mundo aqui entende claramente, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, o quanto somos interdependentes, né? O que nos leva a um dos 4 princípios da pedagogia da cooperação, que além das 7 práticas, né, essas práticas são regidas por 4 princípios, e o primeiro deles é coexistência, ou seja, tudo que vive em relação, afetando uns aos outros, umas às outras, né? E eu estava dizendo que isso é muito fácil de perceber hoje, porque estamos num momento de pandemia e claramente vemos quanto a nossa vida pessoal e coletiva é afetada diretamente por essa teia de relacionamentos, né? O que acontece com um afeta todo mundo, e o que acontece com todo mundo afeta cada um, né? Estejamos aqui próximos uns dos outros, no interior de São Paulo, né, no Brasil, ou mesmo como o Virgílio Varela, que acabou de entrar e está lá em Portugal, né? Acho que está em Portugal, porque ele adora o Brasil, não sei onde ele está hoje, mas imagino que está por lá. Bem-vindo aí, Virgílio. Lili também, né, do Projeto Cooperação, nossa coordenadora da pós-graduação. O Camba, né, que é um dos diretores do projeto, cuida da direção genuína, ou seja, são pequenas comunidades que a gente vai criando de relacionamento e que a gente vai aprender a cuidar uns dos outros para que a gente possa caminhar juntos, né? E a terceira prática, além do fazer contato, estabelecer contrato, né, é também a gente ser capaz de compartilhar nossas inquietações, ou seja, tudo aquilo que sozinho a gente não dá conta, né? Essa terceira prática da pedagogia da cooperação, que nos leva a essa competência do saber compartilhar, ela é, vamos dizer assim, a porta de entrada na trilha de cooperação genuína, né? Porque não há cooperação possível se eu acreditar que dou conta de tudo sozinho. Se eu acreditar que eu sei tudo, que eu já
que eu faço tudo, para que eu vou cooperar com você? Então, abrir o campo de cooperação significa reconhecer a necessidade da outra pessoa, né? Eu preciso de você, essa é a declaração, né, da terceira prática, né? E ao declarar isto, eu estou reconhecendo que por mais que eu saiba, por mais que eu já tenha vivido, eu não dou conta de lidar com o desafio do momento, qualquer que seja ele. E por isso eu preciso de você, e se assim você precisar de mim, nós começamos a nos abrir para a cooperação. Então, essas são as 3 primeiras práticas, né, que ativam 3 competências: o saber se conectar, o saber cuidar e o saber compartilhar, abrindo o caminho para essa experiência de cooperação acontecer, pautada, né, por um dos princípios, que é o da coexistência. Vou ficar por aqui um pouquinho e vou deixar a bola circular aí para o Rodrigo ou para D, quem quiser pegar, para a gente ir tecendo juntos essa caminhada. Vou pegar essa bola, Fábio. Vou pegar essa bola para dizer que a gente... Eu conheço o Fábio desde 2003 e desde lá me encantou todo esse processo e eu comecei a utilizar esse processo das 7 práticas nos meus trabalhos, na minha vida, né? Então, o que eu trago para vocês aqui hoje é um pouco do que eu faço e que está relacionado com essas 7 práticas dentro de escolas e comunidades, né? Então, como o Fábio falou, né, eu trabalhando com projetos dentro de escolas, né, a gente tem sempre, quando a gente apresenta projeto, sempre você vê aquelas primeiras resistências do que uma novidade vai causar dentro da escola, né? Então, para trazer esse lugar de contato, né, eu começava sempre com jogos cooperativos, né, trazendo muita alegria para essa movimentação, porque eram jovens, né? Então esse primeiro contato com eles era sempre muito divertido, trazendo sim os princípios, mas no meio de muita diversão, né? E a gente, como eu falei, como a Cacá falou antes, eu trabalho com fortalecimento de comunidades e isso também acontece no ambiente escolar. Então, quando eu apresentei um projeto, isso foi em 2015, para a Prefeitura de Petrópolis, chamado Escola Resiliente, ele tinha todo esse processo das 7 práticas acontecendo dentro dele. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer, de fato, um trabalho potente de pesquisa para poder entender como é que essas 7 práticas, como é que elas estavam ampliando aquele poder de toda aquelas pessoas dentro da escola, né? Então a gente primeiro também, depois que a gente fez esse contato, né, a gente foi para esse lugar do contrato, de estar estabelecendo acordos para que no ambiente, dentro daquele ambiente escolar, a gente pudesse estar se divertindo com organização, porque o objetivo do trabalho, no final das contas, era fazer com que esses jovens que estavam sendo treinados pudessem ter o protagonismo de mobilizar a escola em uma situação adversa, uma situação de emergência, né? E a gente fez um trabalho de 1 ano com essa formação. Nesse contexto, a gente compartilhou muitas inquietações, né? De como eles enxergavam, como é que eles enxergavam a comunidade, como é que eles enxergavam as relações na comunidade em relação à redução de risco de desastre, o que era necessário fazer se as escolas tivessem que ficar paradas por causa de uma situação de desastre. Isso gerou grandes rodas de conversa e vários grupos de trabalho para poder mapear os lugares na comunidade onde a gente podia encontrar segurança. Então, isso tudo foi um trabalho todo baseado nessas primeiras 3 práticas da cooperação, da pedagogia da cooperação. E, portanto, como eu disse, é um caminho que, à medida que
que o Fábio vai contando, eu vou também dizendo para vocês como isso aconteceu dentro desse ambiente escolar. Porque foi um projeto que mexeu com 10 escolas públicas do município de Petrópolis, né? Cada escola tinha um comitê de segurança escolar com mais ou menos 40 pessoas, envolvendo diretora, envolvendo professores, envolvendo inspetores, pessoal da cantina, estava todo mundo nesse grupo, além dos jovens, né? E nesse grupo, uma coisa que era bem clara para todo mundo é que todos tinham voz, né? Daquele estudante do 6º ano até a diretora, né? Isso foi muito legal. Então, eu vou deixar aqui também por aqui, né? Dizendo um pouquinho do que a gente fez lá. E veja aí com o Fábio se ele quer falar mais um pouco, se a Denise quer pegar essa bola também. Eu vou pegar a bola um pouquinho, Rodrigo, para compartilhar uma história que o Fábio gosta muito de contar, Fábio. E agora, quando você foi falando dessas 3 primeiras práticas da pedagogia, né, eu fui me dando conta o quanto elas são importantes, porque por várias razões, mas uma delas eu acho que é porque elas nos coloca na mesma página, como diz a Lili, né, Lili? A gente fica assim no mesmo lugar e nos coloca olhando na mesma direção, porque às vezes a gente está, né, envolto em tantas coisas e só o fato da gente descobrir para que direção a gente está seguindo, eu acho que já traz uma ótima, um clarear, assim, né? E eu acho que essa coisa de fazer o contato, de estabelecer o contrato, são coisas que nos aproximam muito nessas relações, para aí sim, depois que a gente descobriu quem somos nós e para onde a gente quer ir, para aí sim a gente se preparar para caminhar juntos. E isso me lembrou uma situação que nós vivemos juntos e que o Fábio conta de vez em quando, de uma vez que a gente sonhou muito com uma viagem, um final de semana na Chapada, perto aqui, estou falando de Brasília, e a gente sonhou muito com essa viagem. Só que era uma viagem de um final de semana e a gente não queria perder nenhum minuto, né, dela. Só que nós fomos convidados para um aniversário de um grande amigo meu. E era bem numa sexta-feira, que antecede no dia da viagem, né? E aí a gente começou, mas e aí? A gente não vai na viagem, mas a gente vai no aniversário, mas a gente não pode perder a viagem, mas como que eu vou perder o aniversário? Até que isso gerou uma situação bem delicada entre nós dois, né? E aí a gente já estava, né, começando a discutir, a se desalinhar, né, diante da realização de um desejo que a gente estava tendo de realizar isso juntos, né? Até que o Fábio nos guiou aí, né, me chamando para a gente sentar, conversar, respirar juntos e conversar e para falar assim, o que a gente quer? Para onde a gente quer ir agora, né? Qual é o maior desejo nosso nesse momento, né? E aí a gente viu que a gente estava nessa discussão, mas que no fundo, os dois queriam exatamente a mesma coisa. Os dois queriam estar no aniversário desse meu grande amigo e os dois também queriam viajar. Bom, então se a gente sabe para onde a gente quer ir, se a gente está nessa mesma direção, então vamos fazer as duas coisas. Então, foi a solução mais simples que a gente tomou, que foi passar na casa do meu amigo, celebrar o aniversário com ele, já com as malas no carro, e sair dali e já pegar a estrada e realizar as duas coisas. Então, eu acho que assim, é quando a gente realmente se coloca, né, voltados para a mesma direção. E quando a gente se reconhece, né, parceiros, quando a gente está ali disposto a fazer algo juntos, a coisa clareia, né, traz uma luz assim para a gente. E aí me lembrou essa passagem aí, nossa. Com você, bonitinho. Não sei se a Carol quer entrar um pouquinho, trazendo como está escutando isso e se tem algumas outras inquietações, mas eu estou celebrando aqui essa primeira rodada, né? Com o Rodrigo trazendo um pouquinho, né? Um flashzinho de experiências incríveis que o Rodrigo tem
né, vivido em situações muito complexas, né, assim, num grau de complexidade muito ampliado, como envolver praticamente toda a comunidade de uma cidade para uma situação de emergência e lidar, né, de uma maneira colaborativa com isso. E a D traz uma complexidade de outra ordem, que é na relação interpessoal e conjugal, no nosso caso, né? E que, diante tanto de uma como de outra, há, claro, muitos caminhos possíveis, né, para lidar com situações dessa natureza. O que a gente tem procurado fazer é uma escolha por lidar com essas situações, em qualquer grau de desafio que ela seja, de uma forma compartilhada, uma forma colaborativa, né? E isso levou até a gente a brincar com uma ideia que todo mundo querendo juntos, podemos tudo, né? O difícil é todo mundo querer junto, né? E daí é uma das primeiras práticas, né, na pedagogia da cooperação, é criar esse ambiente de partida para a gente poder ser capaz de compartilhar o que buscamos individualmente e encontrar aquilo que só juntos e juntas a gente é capaz de realizar, né? O que é que te parece aí, Carol? Eu queria aproveitar aí a sua fala para dizer que, primeiro, dar as boas-vindas a quem chegou depois do início, já nos desculpando pela questão do link trocado, e dizer que com essa confusão do link trocado, justamente nós pulamos a fase da chegança ou do check-in, que é isso que você está trazendo, a primeira prática aí, né, da pedagogia da cooperação, das primeiras práticas, né, principalmente o contato. E como não fizemos isso, eu queria convidar todo mundo a rapidamente nos renomear aí no Zoom. Para quem não sabe, onde está a sua telinha, os 3 pontinhos aí no cantinho superior direito. Além do seu nome, colocar também o lugar de onde você está falando. E assim a gente, pelo menos, tem uma pequena prática aí de contato. E dizer também para quem chegou depois que a gente está aqui numa roda de conversa aberta. Quem tiver questões ou comentários para trazer, a gente está num número bem tranquilo aqui, razoável. Então, eu sugiro que, desfazendo um pouco o que eu falei no início, em vez de precisar digitar tudo no chat, só levanta a mão no Zoom, que é esse recurso que a gente tem aqui. E aí eu vou ajudando a mediar e tecendo aqui os comentários, pedindo para abrir o microfone, cada um que quiser entrar na roda, também, por favor, fiquem à vontade. E devolvo aí a palavra para o Fábio, para continuar. Está muito bom ouvir vocês. Então, eu vou me abster de comentar por enquanto. Depois eu posso entrar também. Tá? Por enquanto, só recados de ordem mais prática e operacional e cuidando do processo aqui da gente. E, Carol, assim, a gente também não pode perder oportunidades como essa, que reúne gente tão especial como está aqui nesse encontro, né? Algumas que a gente conhece assim logo de partida, como a Andrea Leoncini, a Dani Rafael, Lili, Camba, Clau, que são integrantes aí do projeto Cooperação e que, assim como já foi falado aqui, caminhamos juntos para desvendar essas trilhas aí de cooperação. E Felipe, né, que está por aí, depois de, né, faz muito tempo que a gente não se vê, e as pessoas que estão aí, garoto, que estão também presentes aqui. Talvez uma boa forma da gente seguir é estender, né, essa palavra para quem desejar, do que ouviu até aqui, do que sentiu até aqui. Você gostaria de destacar alguma coisa, trazer alguma inquietação que possa dar uma direção, né, para a gente seguir nessa segunda rodada? Que alguém gostaria? Broto, é um convite, né? É um convite para fala e para trazer mais um pouco dessa suspeita. Eu sou suspeita para falar, sou suspeita, porque é uma prática que me contagia
E isso que a Denise trouxe, assim, me faz lembrar desse processo de ancorar o grupo na mesma página, é isso mesmo, né? Então, tá todo mundo chegando, a hora que a gente faz contato, todo mundo tá ali presente, assim, né? Estabelecer o contrato, assim, isso me traz tranquilidade. Eu falo muito, assim, aliás, ontem mesmo eu trouxe isso, que quando a gente estabelece um contato num processo colaborativo, é muito gostoso porque o contrato, na verdade, né? Todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Então, isso é gostoso porque é feito no coletivo, né? E trazer as inquietações também é muito precioso. São pérolas que a gente vai descobrindo de cada um. Então, me encanta tudo isso, sabe? Eu fico querendo ouvir mais para aprender um pouco mais sempre. Gratidão, Lili. Lili, te ouvindo, assim, me dá vontade de convidar a gente para jogar um pouquinho. Aqui tem muita gente especialista em tudo isso que nós estamos falando aqui, então aproveitar para ativar mais essas nossas sabedorias, né? E para isso eu quero convidar para um jogo que é muito conhecido, mas é só para a gente trazer à tona um pouquinho mais de elementos aí para a nossa conversa. Quem puder, né, e quiser, abrir a câmera, né? Pode também abrir o microfone, o que não significa que você vai precisar falar nem nada, mas é só se você tiver um impulso, você já está com ele aberto, né? E o jogo é muito simples, é um jogo de pergunta e resposta, né? Como a gente não tem muito tempo a perder, assim que eu fizer a pergunta, você responde rápido a resposta que vier na sua cabeça, no seu coração, que tiver aí mais na flor da pele, tá? E aí nós vamos juntando todas as respostas, né, colaborativamente, até a gente chegar aonde a gente puder chegar, tá bom? Para ativar o jogo, a gente precisa colocar assim a mão para frente, assim, espalma uma das suas mãos, assim na tela, de uma maneira que você veja a sua mão e todo mundo possa ver também. Não o suficiente para alguém, se alguém aqui for cartomante ou, né, ter essa habilidade de ler as mãos, não poder ler. Então, você põe um pouquinho mais longe, tá? E a pergunta é a seguinte: quantos dedos temos aqui? Responda. 5. 5, ótimo. Vamos lá, vamos seguindo respondendo. 95. 100, 95. Uns 200 e tanto. 200 e tantos. Ô, Felipe, por que 95, Felipe? Eu consegui contar 19 pessoas aqui rapidamente, que eu consegui ver que a mão é errada aqui. 20. Entrou mais um nesse 15 vezes 5. Então, a conta que o Felipe está fazendo é multiplicar o número de pessoas pelos 5 dedos, é isso? Aí a gente teria aí 95 ou 100 pessoas. Eu estou vendo 75. As câmeras abertas. Não, menos 5 do Felipe. O Felipe está com a mão baixada. Então, 75. O que mais? Já estamos evoluindo de 5 para 75, 95, 100. Quantos dedos temos aqui? 400. Quem falou isso aí? Quem falou essa bobagem aí foi o Camba, né? Camba, explica por que você falou isso, esse absurdo. 400, aonde você tirou isso? Pô? Porque cada um de nós tem 20 dedos e nós somos em 20 pessoas, independente se está mostrando ou não. Eu multipliquei 20 por 20 dá 400. Eu não tenho um dedo, Camba. É menos de 399. 399, Thaís. Desculpa, eu não vi que você não tinha. É que está escondido. Thaís, vai a Cláudia seis, também só né? tem meio ali. A Cláudia tem então 399,5. Muito bem, fechamos a mão. Ou abaixamos o braço. Gente, vamos olhar juntos então rapidinho essa pequena experiência e refletir um pouco
da onde a gente está partindo para responder o que a gente está respondendo. Né? A primeira resposta nossa foi 5. Depois a gente passou para 75, 95, 100, até chegar em 400, 399, 395, mais ou menos. O que é que fez a gente responder 5? De que jeito a gente pensou que fez a gente responder 5 quando nós já temos aqui quase 400? E o que foi mudando na nossa maneira de ver, de pensar, de agir, que nos levou de 5 para quase 400. Então, vamos só olhar assim, essa rápida metamorfose aqui acontecendo na tela. Então, quem é que pode trazer elementos aí sobre isso, né? O que é que foi mudando que fez a gente mudar a resposta? Olhar para o lado, incluir. Olhar para o lado, incluir. Bem, Thaís. A gente começou com a gente e foi somando os demais, incluindo... Perfeito, Maria Clara. Perfeito. E uma coisa legal aí de observar nisso que vocês já estão trazendo é que a gente começou pela gente, foi ampliando, mas começando por só uma parte da gente. A gente nem começou pela gente inteiro, né? Porque a gente sabe que temos mais do que 5 dedos, né? Nós começamos, então, uma parte da gente para talvez incluir todas as partes de todo mundo, né? Tá claro isso aí para todo mundo? O que nos inquietou, né, nesse início do trabalho com a pedagogia da cooperação foi justamente nos deparar com comportamentos, atitudes, modos de relacionamento que não combinavam com a nossa visão de mundo. Todos nós acreditávamos num mundo possível para todo mundo, solidário, fraterno, colaborativo, sustentável. Só que nossas atitudes diante dos desafios pequenos como esse, quantos dedos temos aqui, não fechavam a conta. Eu acreditava num mundo para todo mundo e respondia ao mundo como se fosse só para mim, e só para uma parte de mim. Ou seja, uma visão individualista e fragmentada leva a respostas individualistas fragmentadas, né? E aí pode crescer uma angústia, porque eu sonho com um mundo possível para todo mundo e faço o contrário, faço aquilo que leva para um mundo cada vez menos possível para todo mundo, mais fragmentado, mais individualista. E na medida que a gente vai se dando conta disso, a gente foi então buscando como desativar esse código, esse padrão, paradigma, como a gente queira chamar, modelo mental, baseado no individualismo, fragmentação, exclusão, concorrência, competição, muitas vezes violência, para uma visão, né, de fato mais sistêmica, integradora, holística, transdisciplinar, complexa, como a gente queira chamar também, ou seja, uma visão. A gente costuma brincar que na pedagogia da cooperação a gente não está visando um mundo ideal, né? Mas a gente não se contenta com o mundo normal. O que a gente quer fazer acontecer é um mundo real, com pessoas reais. Pessoas reais têm fragilidades, têm medos, têm limitações, têm coragens, têm paixões, têm superpoderes. O que, então, pode nos ajudar a, diante de qualquer que seja a situação, um problema como esse, quantos dedos temos aqui, até lidar com uma pandemia planetária, ter na ponta da língua uma resposta colaborativa. Ou seja, um antigo amigo lá de Floripa, o Léo estava por aí, o Leonardo Dutra está aí, parceiraço nosso lá de Floripa, e lá tínhamos um amigo, um mestre, uma inspiração para nós, o Endre, que ele costumava dizer: Fábio, a gente precisa estar pronto para uma resposta hábil diante de cada situação. Mas o que é uma resposta hábil, Endre? E ele dizia: é aquela resposta que beneficia você, a mim e a todo mundo. Essa é a resposta que a gente está buscando através da pedagogia da cooperação. Por isso,
precisamos ajudar a regenerar ambientes onde a gente se sinta conectado de fato uns com os outros, mas com as outras, para além de qualquer fronteira, barreira e etc. Até porque, assim, nos conectar com pessoas que concordam com a gente, falam a mesma língua, estão na mesma vibe, é maravilhoso, é potente, mas não é suficiente. Essa habilidade de saber nos conectar é estender essas conexões para quem é muito diferente mesmo da gente, que vota em gente que eu nunca votaria, que usa uma roupa que eu nunca usaria, que fala uma língua que eu jamais falaria, que tem uma cor da pele que jamais eu teria. Estabelecer conexões para além dessas fronteiras, mas honrando todas elas, para nos ajudar a cuidar bem uns dos outros, compartilhando aquilo que sozinho a gente não dá conta e fortalecendo nossas relações de aliança e parceria, quarta prática, para nos ajudar a criar soluções que nenhum de nós tem sozinho. Como a gente brincou aqui, as nossas respostas, elas foram se fazendo, compartilhando uns com os outros. Não tem uma resposta certa, completa, definitiva ou uma resposta ruim. A resposta ruim é aquela que eu não sou capaz de compartilhar, né? Aquele pedacinho que está comigo. E quando a gente cocria a solução, a gente se encoraja a colocar essa solução em ação. E ao fazer isso, a gente constata o poder e a beleza da cooperação e celebramos essa jornada. Assim como o Rodrigo tem feito de muitas formas e de muitas maneiras, acabou de contar uma para nós aqui nos bastidores. Então, Rô, devolvo a bola para você, com esse enredo das 7 práticas agora completo. Que experiência você pode trazer para nos ajudar a compreender isso de uma forma mais na pele? Uma coisa, Fábio, que você estava falando e que é um desenho muito interessante também, que a prática da pedagogia da cooperação propõe, é você partir desse ser indivíduo para o ser coletivo. Essa é uma grande chamada, né? A gente começar a olhar a gente não só com uma parte do nosso corpo ou com o nosso corpo só, mas como um ser coletivo desse grande ser, né, em que a gente habita. Então, vou contar uma coisa muito legal que eu estava contando para o Fábio agora, de uma prática que aconteceu há poucas semanas atrás, né? Eu estava indo levar um lixo verde, eu tinha feito uma poda aqui em casa, e aí a gente tem um terreno um pouco na frente da nossa vila, e que a gente costuma jogar o lixo verde ali. Então, quando eu estava chegando naquele local, eu vi duas pessoas, eram dois mais idosos, assim, eles estavam capinando, né? E eu conheço, um vizinho que mora na frente, né, desse local. E aí eu perguntei, e aí, tudo bem? O que vocês estão fazendo? Não, a gente está aqui capinando, está muito mato da cobra, a gente tem que limpar esse lugar. Aí eu falei, beleza, vou pegar minha enxada lá e vou vir aqui ajudar vocês. Pode? Sim, vai ser legal. E aí, nesse caminho que eu fui até em casa pegar minha enxada, eu falei, opa, eu vou exercitar esse caminho das 7 práticas nessa situação. E aí voltei lá com a minha enxada, né? E falei para eles, e aí, tudo bem? Então, como é que a gente faz aqui, né? O que vocês querem que eu possa, como é que eu posso colaborar com vocês? Não, você capina ali, começa capinando em qualquer lugar que você quiser. Se você achar umas pedras no chão, você vai juntando para o lado, porque tem muito entulho nesse terreno. E aí eu fui constatando que eu podia entrar dentro das 7 práticas, né? E foi aí que eu fui mesmo, né? Eu fiz o contato, depois a gente fez os contratos conversando sobre, né, quais acordos que a gente podia fazer para a gente fazer aquilo funcionar. E a gente compartilhou nossas inquietações, do tipo, a gente podia transformar isso em algum lugar, um lugar interessante, né? A gente fica sempre capinando, tirando mato daqui. Que tal se a gente fizer uma horta orgânica? Vai beneficiar a comunidade toda. Sim, claro. Aí começa aquele papo que vem, né? Meu tio mora no interior, ele planta, ele colhe aquela comida deliciosa, orgânica. E aí eu fui por esse caminho, sempre construindo isso, construindo, então, as alianças e parcerias, né? Que foi, bom,
gente, quantas pessoas a gente pode unir aqui, né, para a gente ir lá conversar com o dono do terreno e fazer essa proposta? Ah, aí começa a chamar um, começa a chamar outro. Daqui a pouco tinha uma galera já ali do lado de fora, já conversando com a gente já fazendo essas propostas, criando as soluções comuns, né? Bom, como é que a gente vai fazer essa horta? Porque aí eu já comecei a botar a pilha da horta, e aí todo mundo já tendo várias ideias e querendo compartilhar com várias ideias, né? O que eu pude sentir nesse momento, e foi um momento único de presença, que eu olhei para a cara de todo mundo e estava todo mundo assim com um sorriso no rosto, assim, como se fosse uma coisa totalmente nova para eles, né? Tá ali naquele lugar e desconhecidos, mas entrando em contato um com o outro e podendo se conhecer, podendo cooperar e fazer alguma coisa junto. E a nossa celebração, né, foi ótima, porque estava um calor escaldante, e aí a moça que mora de frente veio, né, com uma garrafa de água, falou, olha, o que eu posso dar para vocês é um pouquinho de água, e a gente celebrou, né, botou um copo de cada um, e celebrou aquela água como se fosse esse novo caminho que a gente tem que fazer junto. Então, isso para mim foi engrandecedor, né? Engrandecedor ver que a prática ela está em qualquer lugar, em qualquer momento que a gente estiver presente e disposto a conectar com o outro, a ser esse ser coletivo, a prática está ali para ajudar a gente a seguir nesse caminho. Então, eu fico muito agradecido de estar sempre com essa possibilidade de exercitar as 7 práticas da cooperação no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vida. Estou vendo vários amigos aqui, fico muito feliz. Vejo aqui a Cristina, vejo Denise, Felipe, grande amigo. É muito bom ter todos vocês aqui, Gabriela também. São pessoas que estão comigo, às vezes, no meu dia a dia, e é muito legal ver vocês todos por aqui. Rodrigo, como é legal desculpa, também. Imagina, Lili, é com você. Não, pode falar, Dê. Vai, Lili, aproveita, vai, vamos, pode ir. Rodrigo, assim, é muito bom te ouvir, né? Porque me passa, assim, a sua intenção, a hora que você viu 2 pessoas indo lá para o terreno, né? Imediatamente, com a tua visão da colaboração, com as 7 práticas assim mais ativas e mais vivas dentro de você, você viu um canal para aplicar, né? E isso é maravilhoso porque, na minha visão, assim, tem uma receptividade. As pessoas querem muito encontrar uma outra forma, mas não sabem como. E a pedagogia da cooperação é uma boa trilha, né? Então, isso me agrada muito, porque você chegou tanto com a sua ferramenta manual ali, né, presente, e foi ajudar, quanto o seu intelecto falou, agora eu vou aplicar 7 práticas aqui com esse povo, né? Então, gostei muito. Certo. Gratidão. Bia, quer falar? Eu ia falar mais ou menos isso que a Lili trouxe, assim, né? Desse passo que você deu, assim, já meio armada, assim, sabendo o que você vai fazer, né? Gente, eu vou lá que eu vou colocar esse negócio para funcionar aqui, não importando se você conhecia as pessoas ou não. Então, também foi uma ação que a pedagogia se fez presente e se realizou, se concretizou ali, né? Cumpriu o papel dela num grupo que, a partir de você, começou a se formar mesmo, saber se reconhecer enquanto grupo, né? Eu trago uma experiência de um grupo que já era formado, e é um grupo, assim como a Juju, né? A Juju no início falou que é professora, né, Juju? Eu sou professora também, e eu sou professora de educação física. Assim como eu tenho umas colegas de profissão aqui, sabe? Uns colegas também. E, atualmente, eu sou a coordenadora do Departamento de Educação Física, né? E como tem a parte de Educação Física, tem também os professores que são os técnicos das escolinhas de esporte, né?
e todos formamos um grande time, que apesar de que tem o grupo dos professores e o grupo dos técnicos, né? Então, uma certa ocasião, eu trabalhava mais ou menos, esse grupo era mais ou menos em torno de 12 pessoas, e é um grupo muito coeso, um grupo que se dá muito bem, né? Mas mesmo aqueles grupos que se dão muito bem têm os seus desafios, né? As suas diferenças. E aí, numa daquelas semanas pedagógicas, né, para começar o ano, eu fui propor a eles que a gente fizesse um dia inteiro das 7 práticas da pedagogia, né? E eu tinha um friozinho na barriga, porque a gente tinha um grande desafio nesse grupo, que a princípio parece muito simples, mas era algo que estava transformando o grupo e que estava causando muitos conflitos dentro do grupo, que era a sala de material de educação física. Porque era uma sala que todas as 12 pessoas mexiam o dia inteiro e que estava sempre muito bagunçada. E todo aquele que entrava para pegar o material para dar uma aula, quando encontrava aquela bagunça, colocava a culpa naquele anterior. E aí entrava, a culpa era do anterior. Ninguém nunca assumia nada da sua culpa. E aí você vê, vai bagunçar de mesmo, então jogo de qualquer maneira. E a gente tinha passado alguns meses, né, com essa forma e com muitas reclamações. E eu falei, meu Deus, é uma situação que eu ainda não consegui resolver e que pode surgir no meio da pedagogia, né? Mas entrega, confia e agradece, né? E realmente surgiram muitas situações, né, de conflito e situações que cada um que eu gostaria de que fossem resolvidas, mas essa foi aquela que se destacou dentro delas, né? E quando a gente partiu junto, que a gente se reconheceu, que a gente criou os laços no contato, que a gente estabeleceu o contrato assim entre nós, e que a gente se reconheceu enquanto um único time, e aí todo mundo foi convidado para sentar e encontrar uma solução comum para aquele problema. Então, não foi uma ideia de que eu era obrigado a acolher, ou ninguém escutou minha ideia, mas um campo onde todas as ideias foram compartilhadas. E ali nasceu assim, um terreno de tanto respeito ali, sabe? E aí, sozinhos, mas com o sentimento de pertencer àquela criação, né? Eles mesmos se resolveram e criaram uma solução para isso, sem necessidade nenhuma de se apontar o dedo para ninguém, né? E aí eles enumeraram assim, os problemas, os desafios, porque claro que também sempre tinha os desafios, a sala é pequena, o número de bolas é grande, né? Os desafios, mas, gente, esse é o cenário que a gente tem hoje. Como é que a gente consegue lidar dentro desse cenário? Porque vinha as soluções do tipo, vamos aumentar a sala. A gente pode fazer isso, a gente pode correr atrás disso. Mas para hoje, o que a gente tem para apresentar? E aí, as soluções foram muito legais e a gente caminhou de um outro ponto, assim, sabe? Onde todo mundo se sentia parte dessa cocriação. E aí eu vi um respeito e uma colaboração se estabelecer muito mais presente, assim. Então, essa é uma das minhas experiências positivas com a pedagogia também, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem mais alguém aí? Olha, eu conheço tanta gente também. O Rodrigo está ali, ó, sempre com um sorriso, contando, vendo as pessoas, né, reconhecendo os colegas, os amigos que estão chegando e prestigiando a gente. Se alguém tiver alguma boa experiência ou uma não tão boa assim, que quiser compartilhar nesse momento. Ou ainda talvez alguma questão ou comentário, lembrando que a nossa roda está aberta. Posso falar? Fala, Juju. Denise, essa experiência foi em escola pública? Não, Juju, foi uma escola particular onde eu trabalho. Ah, tá. Eu trabalhei numa escola em que o professor de educação física, ele aplicava muito a pedagogia da cooperação. Ele era um professor especial.
e trabalhava no SESC também, então ele tinha um perfil diferente. Mas ele acabou ficando sobrecarregado, porque os professores acabavam deixando tudo para ele organizar, sabe? Era bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, ele conseguia unir os professores. Mas, como a gente sabe, na rede pública estadual, os professores são muito desunidos, é uma categoria desunida. E os professores, eu trabalhei uma época como coordenadora pedagógica e sempre foi muito complicada essa união dos professores. É como se como eles têm que dividir a jornada em outras escolas e acabam não assumindo muitas responsabilidades dentro daquela, no caso, que eu estava junto, né? E sempre foi, assim, bem complicado fazer um trabalho de cooperação, de união, de coletivo, era muito complicado. A começar do horário de trabalho, o HTPC, né? A começar por aí. E a sensação que eu tinha é um descompromisso, sabe? Um descompromisso com a educação. Então, alguma coisa diferente era sempre como um atrativo. O professor chega com alguma coisa diferente, os jogos, principalmente na semana do planejamento, que é uma semana onde estão todos os professores, né? Então, é assim, bem gostoso e tal, mas aí durante o ano vai dispersando. A sensação que dá é essa, sabe? Vai dispersando, vai diluindo, fragmentando. Então, é bem complicado. Eu não sei, vocês poderiam falar até um pouquinho disso por conta de ser escola pública. Então Juju, o meu grande desafio foi exatamente esse lugar, né? Esse lugar da escola pública mesmo, onde tem todas essas resistências que você citou aí, né? De horas em escolas diferentes. Isso aconteceu no projeto, mas o que era legal do projeto é que a gente foi construindo, a partir das 7 práticas, esse lugar que era do grupo, e não que era do indivíduo. E aí isso deu força para todo mundo. Era uma coisa engraçada quando alguém chegava lá e perguntava assim, você faz isso tudo sozinho? Aí eu falo, não, eu tenho uma equipe. Quantos tem na equipe? Aí eu falava assim, deixa eu ver. Uns 37, eu acho. Ué, mas cadê? Eu não estou vendo. Não, a equipe é eles. Essa equipe. A equipe está aqui, é o Comitê de Segurança Escolar. E a gente criou isso em 10 escolas, né? Como o Fábio falou, numa complexidade enorme. Quando você trata de um tema, você vai para a escola com um tema tão específico, que é segurança, né? Segurança e prevenção e preparação, né? Todos esses temas são temas mais complexos de você estar unindo um grupo para isso. Então, a única maneira possível que eu encontrei foi a partir das 7 práticas, porque ali naquele lugar era onde o grupo se via como coletivo. Não tinha... A gente ouviu, tem alguns relatos assim, era assim do tipo, por que você gosta de estar nesse grupo? Tia, porque nesse grupo aqui, ninguém me dá ordem, eu posso colaborar da maneira que eu gosto de colaborar. Então a gente viu uma garotada assim muito legal falando, tio, eu quero fazer parte daqueles que ajudam as crianças menores, sabe? Eu adoro criança. Então a gente foi ouvindo e foi construindo junto com eles, né? Porque era uma construção nas 10 escolas, sabe? Esses comitês, eles foram responsáveis, sabe, Juju, por um desenho que foi testado no final do ano, que eram grandes simulados, apresentando situações bem próximas do real, sabe? Para fazer uma evacuação de um número muito grande de pessoas para uma área de segurança. Muito complexo.
né? E aí a gente celebrou esses grupos, todos esses comitês de segurança escolar, de uma maneira muito legal. A gente decidiu que a gente precisava criar brigadas escolares. O que eram essas brigadas? Essas brigadas eram grupos dentro do comitê que se organizavam para tratar de um tema só, né? que relacionava a isso. A gente criou uma que a gente chamou de mão da cooperação, e cada dedo da mão ele tinha um lugar nesse grupo. Era o grupo da preparação, o grupo da prevenção, primeiros socorros, apoio psicossocial e resposta. Eles se formaram nesses grupos e juntos a gente definiu missões e micromissões. As missões eram baseadas no que o coletivo ia fazer junto. E as micromissões eram baseadas em que cada indivíduo tinha que fazer naquele momento que tocava o alarme. Então, um exemplo. O Marcos, que tinha lá 14 anos, ele era responsável na escola dele, quando tocasse o alarme, ele tinha que ir na área desligar o relógio, desligar o registro de água, porque cada um tinha o seu exercício. O dele, por exemplo, era desligar o registro de água e ir para a área de segurança. Ele começou fazendo isso, Juju, com 5 minutos, mas no final ele estava fazendo em 3. Super feliz, ele treinava isso de vez em quando. Cristina está rindo porque ela conhece as escolas que a gente trabalhou assim. Cristina foi muito parceira, né? Uma pessoa da comunidade que vem trabalhando dentro de escolas com uma potência muito grande. Cristina é muito parceira. Então, assim, isso foi muito importante para mostrar, e esses simulados eles foram avaliados pela Defesa Civil Estadual, pela Defesa Civil Municipal, um nível de organização muito, muito bom. A gente conseguia colocar em algumas escolas mais de 300 crianças dentro de uma área de segurança. Isso é muito complexo. Mas quando a gente via toda a confusão acontecendo, todos sabiam o que eles estavam fazendo, sabe, Juju? Todos os jovens sabiam exatamente o que eles precisavam fazer. Então, no meio daquela confusão, estava tudo funcionando. Então, isso foi muito legal e isso foi, de fato, dentro desse contexto das 7 práticas, sem dúvida. Vou passar para o Fábio aqui um pouquinho. Deixa eu falar só uma coisinha antes do Fábio assumir. Eu só queria completar assim, essa fala do Rodrigo, que é sempre uma delícia escutar o Rodrigo falar desse projeto dele, porque e reconhecer esses sorrisos assim, ó, como eu vi o da Cristina, eu estava de olho nela, na reação dela. Eu falei, essa Cristina deve estar metida nesse projeto aí também, né? Porque é muito inspirador assim para mim. Agora, Juju, só queria contar para você que eu estou aqui, né, numa posição assim, compartilhando essa experiência positiva que eu tive na prática com a pedagogia, mas não significa que nunca mais a gente teve problema com a sala de educação física, né? Significa que isso durou por um bom tempo e que depois outros problemas começaram a vir, inclusive dentro da sala de material, né? Só que também significa que a gente tinha ido num outro patamar enquanto grupo, enquanto equipe, né? E a gente tinha né, subido uma 8ª, assim. Então, o que eu considero assim é que aí a gente já tinha se reconhecido um pouco mais, né, enquanto equipe, enquanto grupo, e aí os próximos conflitos que foram surgindo, a gente já conseguia tratar ele de uma outra maneira, mas que é muito importante a gente também não deixar morrer isso tudo, né? Então, assim, é como um jardim onde a gente precisa estar cultivando e cuidando e regando e podando o tempo inteiro, né? Eu tô nessa onda agora, assim, né? Tô com a minha plantinha de estimação aqui, ó, atrás de mim, né? Eu tô numa fase, assim, muito apaixonada pelas plantas, assim, né? E tô vendo o tanto que elas dão trabalho, né? O tanto que não dá para esquecer de uma reguinha, assim, que seja, né? O tanto que a gente tem que morra, né? Nossa, um medo que morra. O tanto que não dá, que a gente precisa conhecer.
Eu moro num apartamento, não tenho nenhum jardim, eu tenho plantas pequenininhas, uma hortinha de canteiros pequenininha assim, mas o quanto é importante eu reconhecer essas plantas, inclusive da sua maneira individual, olhar para elas, não como assim, ah, esse é o meu jardim, essas são as minhas plantas, mas sabendo reconhecer o que cada um é, assim como cada um de nós. Tem as suas diferenças, elas também têm. Não adianta eu chegar lá toda quarta-feira e regar todas elas no mesmo dia, né? Umas podem gostar, outras podem não gostar, podem morrer. Não adianta eu querer fazer a poda, eu querer colocar qualquer produto que seja, trocar o adubo, tudo junto ao mesmo tempo, porque elas são muito diferentes. Então, elas têm me trazido muito essa oportunidade de ter essa consciência da importância de vê-las com olhares diferentes, né? E de regar, e de cuidar, e de despender, dedicar tempo, e de sentar lá, e de, sabe, de deixar a minha energia fluir ali nelas, para que elas possam estar assim, ó, brilhando, como essa daqui do meu lado, né? Acho que é Com isso. certeza. Isso. Ah, obrigada. Obrigada. Juju. Linda essa comparação com as plantas. Eu acho que isso é assim essencial mesmo. É muito lindo, adorei isso. Obrigada. Juju, mas nem tudo parece o que é. Você, assim, você sabe que essa planta que a Denise tem aí, que é a planta de estimação dela, essa planta é minha. E ela tomou posse disso, entendeu? Então você vê que cooperação não é uma coisa assim fácil de acontecer, por mais que a gente esteja nessa trilha, sempre dá uma escorregadinha, viu? Mas o que é bom nisso é que a gente se sabendo parceiro e parceira nessa trilha, quando escorrega, a gente se diverte junto, escorrega junto e dá um jeito de aprender a se levantar. E dessa forma, assim, vamos dizer, lúdica, é que a gente foi garimpando um pouquinho mais esses espaços, né, da pedagogia da cooperação. E tem uma coisa muito legal que a Deide está trazendo, e que o Rodrigo também, que tem a ver com a quinta prática da pedagogia da cooperação, que é cocriar, né, saber cocriar, né, reunir soluções comuns. Qual é a solução genuinamente cooperativa? Qual é a resposta verdadeiramente colaborativa? Não é aquela que eu trago ou a que você traz, mas é aquela que nasce do nosso encontro. É essa solução que justifica uma jornada de cooperação. A gente não coopera para todo mundo fazer aquilo que eu acho que é a melhor ideia. A gente não coopera para realizar o projeto de alguém. A gente não coopera para solucionar algo que beneficie alguns e prejudiquem outros, né? A gente coopera porque nenhuma das soluções que a gente já tem dá conta de lidar com aquela situação. Para isso a gente coopera e talvez para isso a gente precisa aperfeiçoar essas nossas competências para a cooperação, né? Nessa quinta prática da pedagogia, que acho que é um dos momentos mais desafiadores da trilha, é onde a gente tem a oportunidade de entregar uns para os outros, umas para as outras, todo o nosso tesouro, né? Sabe? É um momento onde a gente veio se preparando na trilha toda, fazendo contato, cuidando da gente no contrato, compartilhando nossas inquietações, dúvidas, etc., fortalecendo nossas relações, para a gente se ver como parceiro e parceira. Porque na quinta prática é onde a gente vai precisar entregar o ouro. Tem aquele ditadozinho que fala que ninguém entrega ouro para o bandido, né? Então, se eu te ver como uma adversária, uma concorrente, uma inimiga, né? Alguém que está acima de mim ou abaixo, eu não entrego para você o ouro que eu trago comigo. E por mais valioso que ele seja,
ele sozinho não é suficiente para responder às situações que nos fazem estar juntos nesse momento. É exatamente o que nós estamos vivendo nesse período agora, né? Como humanidade. Nenhuma nação, nenhum governo, nenhuma instituição, nenhuma empresa, nenhuma pessoa separada das demais é capaz de lidar com isso de uma forma efetivamente sustentável, saudável, regenerativa para todo mundo, fazendo bem para todo mundo. Mas parece que ainda a gente continua respondendo a essas situações de uma maneira individualista e fragmentada. Por isso, esse mapeamento, e como você falou também, Juju, ele é muito do nosso dia a dia, como a Dê trouxe aqui, como o Rodrigo trouxe fazendo a horta, a Dê cultivando as plantas dela. A gente tem procurado observar aquilo que é mais simples, aquilo que é mais comum na nossa jornada enquanto seres humanos. E tornar isso mais evidente, trazer isso mais à tona. A gente olha aí, a gente já faz isso. A vida já se desenvolve dessa forma. Basta a gente, talvez, relembrar, né, e respirar de novo, né, esse caminho. Né? Então, eu queria deixar aqui, para talvez alimentar mais aí a conversa, vou pedir permissão aí para você, Carol, para eu compartilhar a tela. Na hora que vocês estiverem vendo, fala um oi para mim aí, beleza? Então, é sempre uma pequena gratidão. É uma pequena síntese da conversa que a gente está tendo aqui, quando nós estamos falando sobre as 7 práticas da pedagogia da cooperação, né? Que tem esse caminho aqui de 7 práticas, né? O fazer contato, o contrato, inquietações, e cada uma dessas práticas, ela ativa uma competência, né? É legal falar assim de que ativa uma competência, que são competências que todos nós temos. Pode estar um pouco mais adormecida, menos adormecida em cada um de nós em diversos momentos, né? No entendimento da pedagogia da cooperação, elas são como pequenas sementes, como a Denise trouxe. São pequenas sementes que a gente precisa cultivar, fazer crescer. E a gente não faz crescer atitudes, comportamentos, competências só falando sobre isso, atribuindo valor. Puxa, isso é uma coisa tão importante, é preciso que todo mundo faça isso. Não. A gente precisa ter uma pedagogia como um caminho de ensino e aprendizagem, que ajude a gente a desenvolver praticamente, por isso um caminho de 7 práticas, cada uma dessas competências, né? E aqui elas estão representadas nessa pequena mandala, né, como se fosse um mapa do caminho, né? A primeira prática que a gente procura desenvolver é como esse grande quadrado, é como se a gente recuperasse esse campo onde os encontros acontecem, onde as conexões se estabelecem, né? Depois, o círculo representa o grande colo, né? Ou seja, já que a gente está conectado nesse campo de encontro, é importante a gente saber se cuidar, é mesmo bem colocar no colo mesmo, porque nós precisamos uns dos outros, umas das outras. Se alguém de nós ficar fora, a jornada não se completa. Quando nos sentimos, então, conectados e cuidados no círculo, a gente se abre para compartilhar nossas inquietações. E repara nesse símbolo da terceira prática. São 2 interrogações, uma diante da outra. Que é esse momento onde eu trago uma dúvida e, ao invés de você trazer uma resposta, você coloca a sua dúvida também. Eu confesso minha incapacidade e, ao invés de você se demonstrar sua superioridade, você também declara aquilo que você não é capaz. E aí a gente se vê necessitando um do outro, uma da outra. A tendência de todos nós, ou de uma grande parte de nós, é assim que um problema é posto, assim que uma meta é colocada, que um conflito se estabelece, logo a gente quer resolver. Como se a gente viesse para esse caminho curto aqui e rápido, né? Resolve logo o problema, abafa o conflito, corre para realizar a meta, custe o que custar. E a gente foi percebendo que, ao fazer isto, a gente fortalecia ainda mais a raiz do problema, ou seja, a gente entrava numa concorrência para ver quem era
a pessoa que tinha a melhor solução, que era capaz de realizar o projeto, quem era mais competente para realizar a meta. Aí a gente percebeu a importância de uma quarta prática, antes da quinta, que é da gente se reconhecer como parceiro e parceira, fortalecer nossa confiança. E aí sim, nos vendo como parceiros, eu venho e entrego a minha solução, a minha resposta, a minha experiência, meu conhecimento, minha sabedoria. Você entrega a sua. E a gente vai buscar uma terceira. Não é a minha ou a sua, mas é aquela que nasce do encontro verdadeiro daquilo que a gente coloca entre a gente, né? Aqui, a metáfora aqui é o filho, é a filha, né? Que não é o pai nem é a mãe, mas traz os dois e mais alguma coisa. Essa é a resposta síntese, essa é a solução comum, é uma promessa na cooperação. E aquilo que a gente descobre juntos, né? A gente leva para o mundo. Essa espiralzinha aqui, para levar para o mundo. Quer dizer, quando o filho nasce, quando a filha nasce, a gente faz o que for necessário, o impossível, né? Para o filho e a filha crescer no mundo. A gente não fica reclamando que não tem bola para dar aula, que não tem recurso para resolver a situação, que não tem dinheiro, que não tem tempo. A gente dá um jeito e faz acontecer. Por que que eu dou um jeito para fazer acontecer? Porque eu sinto que aquilo que nasceu é meu também, mas não só meu. É seu, é nosso. E aquilo que é de verdade nosso aumenta a possibilidade de engajamento colaborativo. E a gente, quando realiza, a gente celebra. Essa sétima prática está aqui no centro, que é alcançar esse propósito de vencer com S no lugar de ser, é de vir a ser quem a gente é para poder servir melhor ao mundo. Ou seja, um caminho de prática que potencializa nossas competências. A gente brinca com a ideia de competências R2. Vocês já ouviram falar em competências R2? Aposto que a maioria que não, porque competências R2 foi uma coisa que a gente inventou só para ser diferente, né? Para todo mundo se espantar. Puxa, que coisa nova. Mas, na verdade, competências R2 são competências de relacionamento e competências de rendimento, que podem nos levar a uma experiência de excelência na produtividade, assim como na felicidade, né? E quando isso se combina, a gente tem aí uma explosão, vamos dizer assim, de benefícios para todo mundo sem exceção. Gente, gratidão aí por essa escuta dessa trilha, que sintetiza um pouquinho aqui a nossa conversa, e assim, honrando também a chegada da Conceição, que está em Pedro do Rio, aí na Serra do Rio de Janeiro, perto do Rodrigo. Eu devolvo a bola para você, Carolina. Que bom ouvir vocês. Eu estou sentindo assim, aproveitando aí a deixa da Denise quando falou sobre as plantas, eu estou me sentindo assim, como se eu estivesse sendo aguada aqui, regada. As sementinhas, os brotinhos, às vezes aquela plantinha que está meio murchinha ali, quase querendo morrer, já está aqui, ó. Ai, que bom, que maravilha. Uma delícia essa conversa. E por mim poderíamos seguir muito mais tempo. Mas como a gente tem aí na segunda prática o contrato, né, nossos acordos, e a gente disse que a gente iria até 18h30. Então faz parte aqui do meu papel também cuidar disso, cuidar do nosso tempo. Então estou atenta e queria abrir aí mais uma vez, né, o convite para quem está aqui na roda com a gente, se quiser trazer sua voz, seu comentário, sua questão, aproveitando aí esses minutinhos finais que a gente ainda tem para desfrutar juntos aqui nessa cooperação. Eu estou imensamente agradecida. Por enquanto, é o meu sentimento, é gratidão por estar sendo aguada assim. E devolvo a palavra aí para o círculo, para quem quiser contribuir também. Alguém?
Vamos aproveitar. Bom, vou fazer aqui uma fala que está meio escuro aqui, né? Tá parecendo aquele cara do espelho, né? O espelho meu. É aquela pergunta que eu acho que sempre deve aparecer, né, Fábio, para vocês aí, que é como isso tudo se torna mais desafiador a partir do momento que a gente sabe que muitas pessoas não estão bebendo dessa fonte, né? A gente vai criando ilhas, né, como o John Croft fala no Dragon Dream, ilhas de ganha-ganha no meio de um oceano de ganha-perde, né? Então, como que é esse lidar com esse oceano que não está imerso nessa busca, nessa cultura, né? Não sei qual é, eu acho que não tem uma fórmula mágica, mas talvez uma fala sobre quando que você encontra aquela pessoa que realmente, ou aquele ambiente, né, aquele grupo onde a cooperação não está ali presente, né? Então, e aí, né? Então, acho que isso é um desafio, né? O Felipe, o Rodrigo e Denise, desculpa eu pegar a palavra de novo aqui, mas vocês tomam de volta quando quiser. Felipe, quando você fala isso, assim, me vem tenho duas imagens que vieram quando você falou. Uma é uma memória, tá? E a outra é um vislumbre, tá? A memória é quando, né, a gente está, assim, o projeto Cooperação está nessa trilha de tentar desvendar essas questões que você traz, Felipe, há 30 anos, né? E nessa época, lá atrás eu trabalhava na USP, né? Eu era professor na universidade, tinha ali uma carreira muito ajeitadinha, vamos dizer assim, para um professor de educação física, era um lugar bastante valioso. E, num determinado momento, comecei a me inquietar com essas questões todas e resolvi investigar mais tudo isso. E isso me levou assim, a me candidatar para um mestrado na Unicamp, né? Para apresentar, refletir sobre essa ideia dos jogos cooperativos na época. Eu tinha na USP, eu trabalhava numa jornada integral, dedicação exclusiva, e eu precisava ir para Campinas, né, na Unicamp, uma vez por semana para fazer os primeiros créditos do mestrado. E aí eu fui pedir autorização para o diretor, né, da unidade onde eu trabalhava, o que era uma praxe, era estimulado pela universidade que os docentes e seguissem, né, nessa carreira, vamos dizer assim, mestrado, doutorado, etc. Então eu fui meio certo que isso ia rolar. E, para minha surpresa, ele negou, né, essa minha liberação para eu poder fazer um mestrado, indo uma vez por semana, né, e numa linha de pesquisa que era a que eu já desenvolvia na universidade, né? Nessa época, em 95, eu já tinha implantado na USP o programa de jogos cooperativos. E ele me negou isto e eu falei, ok, e saí da sala. Saí da sala, encontrei um colega de trabalho, comentei sobre isso e ele falou, puxa, que pena, né, Fábio? Quando ele falou isso, eu falei, puxa, que pena mesmo, né? Voltei para a sala do diretor e apresentei a minha demissão. Ele se espantou, procurou reverter a situação, mas sem me oferecer a oportunidade da saída para o mestrado, e a demissão se confirmou, e eu saí da universidade, né? Depois de quase 16 anos trabalhando ali. Ou seja, essa memória me traz, Felipe, essa, vamos dizer assim, escolha, né, que cada um de nós faz a cada momento, né? É uma escolha. Eu não sei se nós estamos num oceano, né, de mais competição ou mais cooperação. Eu não sei se a vida, né, que se desenvolve é uma vida mais cooperativa ou menos competitiva. O que eu sei é que vai ser mais ou menos dependendo daquilo que eu fizer também, né? E aí, assim, o vislumbre é olhar para esse oceano no qual todas essas ilhas estão presentes, e naturalmente quando o John traz isso, ele traz com essa consciência de que ilhas são grandes arquipélagos, né? Estão todas ligadas, né, no mundo submerso, né? Não estão de fato isoladas.
é também a gente fazer esse salto da visão, que é olhar para além do planeta mesmo, ou seja, expandir nossa percepção desse universo, vamos dizer assim, de cooperação e competição. Eu gosto muito de uma ideia do James Carson, um filósofo americano, que um dos livros que ele escreveu, o título é Jogos Finitos e Jogos Infinitos, a vida como um jogo de possibilidades. Se a vida é um jogo de possibilidades, o jogo que será aquele que a gente escolher fazer acontecer. E a única escolha que eu posso fazer é a que está ao meu alcance, é a minha escolha. E cada escolha que a gente faz, a gente vai ser desafiado. É essa escolha mesmo que você quer bancar na sua vida, e nós vamos receber desafios para isso, para confirmar nossa escolha. E uma coisa é escolher sozinho e bancar a escolha sozinho. Outra coisa é, graças ao Instituto Nova Era, a gente poder compartilhar escolhas que a gente faz com pessoas que estão escolhendo também, e a gente não vai se sentindo tão sozinhos, isolados assim, a gente pode se escorar uns nos outros, umas nas outras, para fortalecer nossa escolha. Talvez essa seja a nossa única certeza, a certeza daquilo que eu estou escolhendo. Se isso vai nos levar para um lugar ou outro, eu não sei. Desculpa me estender aí nesse papo todo aí. Rodrigo D. Que nada, foi ótimo ouvir isso, ouvir como existe isso, né? Uma possibilidade de, em qualquer ambiente, a gente estar propondo esse lugar, né? Então, qualquer ambiente, a gente sai dessa ilha para puxar para o coletivo tudo isso que a gente quer desenvolver junto. Eu estou muito contente, fiquei lembrando aqui, e queria fazer ouvi há pouco tempo uma fala do Tião Rocha, né, que ele comumente diz que, né, lá na comunidade não tem esse negócio de empowerment, não. Lá é empodimento, é porque pode mesmo. E aí eu penso assim, nas 7 práticas da cooperação, vamos experimentar essa beleza que é a prática da pedagogia da cooperação, porque brota mesmo. Brota mesmo no coração da gente. Eu tenho muita felicidade de falar isso para o Fábio, né? Que é esse cara que vem aí todos esses anos trabalhando para isso, e como isso está dentro do meu coração. Tenho que agradecer muito a você por todo esse tempo aí celebrando com a vida, né, esse ser coletivo que você é para mim. Eu acho que é isso aí também, gente. E Felipe, na minha experiência, eu já encontrei muita gente, né, que não estava disposto a cooperar comigo, e já me vi em muitas situações onde, naquele momento, talvez eu não tenha reconhecido, mas que depois eu reconheci que eu não tive uma atitude de quem estava disposta a cooperar, né? E eu acho que isso é no dia a dia, sabe? Eu acho que é uma coisinha de cada vez. O meu propósito é não desistir, nem de cooperar com o outro, nem de cooperar comigo mesmo, assim. É de seguir na prática mesmo, né? Acho que é isso. Estou vendo o horário aqui que está para terminar, mas, Fábio, eu acho que você não pode ir embora sem contar do que você está lançando aí. Carol, dá mais 2 minutinhos só para ele fazer mandar uma notícia em primeira mão para esse grupo que está aqui. Por favor, eu ia mesmo pedir para vocês fazerem suas considerações finais aí, as últimas palavras, antes da gente encerrar. Então, por favor. Gente, então já considerem as minhas considerações feitas. Foi uma alegria e uma gratidão estar aqui com vocês, e uma oportunidade também de ir falando e refletindo sobre aquilo que também está sendo colocado, né, por mim e por todo mundo. Então, é só gratidão pela oportunidade. Passo a bola aí.
Vou agradecer, deixar para o Rodrigo fechar a nossa fala do trio aqui. Eu vou agradecer fazendo um comercialzinho, né, que a Denise me colocou agora na roda e tal. Que eu acho que é uma forma de agradecimento, né? Essa é a primeira conversa que a gente está tendo, depois que é hoje mesmo, né? A gente está fazendo o lançamento do livro da Pedagogia da Cooperação, né? Pela Bambual, editora aí do Rio de Janeiro, né? Capitaneada pela Isabel, que é uma pessoa incrível e que confiou nessa vamos dizer assim, maluquice, né? Porque confiou porque, assim, ela topou ser editora sem ela ter o livro na mão, né? A gente só tinha uma ideia, Isabel, é assim, a pedagogia de cooperação e tal, assim, então ela bancou e a gente correu atrás. E hoje está, né, iniciando a pré-venda do livro, deixamos aí no chat, né, o link da Bambual, onde apresenta o livro, e é um livro que ele, vamos dizer assim, ele vem sendo gestado há 17 anos, desde 2003 a gente vem trabalhando esse cultivo, né, da pedagogia da cooperação, e que só ganhou agora, assim, o encorajamento suficiente, além do apoio da Isabel, a participação de 26 pessoas que escreveram o livro. São 26 pessoas, aqui a gente tem 4 delas aqui, a Conceição, Denise, Lili, né, André, Leoncine, junto com mais uma porção de gente aí que vem caminhando, né, por essas trilhas ao longo desses anos. Então, é com muita alegria que a gente está aqui partilhando essa notícia, assim, dada meio que de pessoa para pessoa, né? E nesse colo, né, do Instituto Nova Era, né, com a presença de vocês aqui, né, de uma forma que a gente confia que isto vai dar um bom impulso para essa semente aí da pedagogia da cooperação se espalhar ainda mais aí pelo mundo. Tá? Então, quem tiver possibilidade de passar para frente o convite, vai ser um prazer e uma honra. Daí, Rodrigo. Beleza, enquanto o convite vai aparecendo, acho que vai aparecer aqui na tela. De fato, eu quero agradecer muito estar vendo vocês todos aqui. É muito bom, pessoas diferentes que estão no meu convívio, outras que não. Mas é maravilhoso poder aprender juntos. E sempre estou aprendendo, é sempre aprendizado. Eu agradeço muito a todos vocês. Eu queria pedir assim, para a gente poder abrir as nossas câmeras, pelo menos para a gente poder se ver nesse minutinho final, quem puder, né, claro. Para que esse agradecimento possa ser olho no olho. Então, Cacá, eu agradeço muito o seu convite, muito a toda a equipe do Instituto Nova Era, né, por essa possibilidade de apresentar a pedagogia da cooperação e poder trocar esse papo tão gostoso e surpreendente de histórias, né, que a gente tem para contar dessa linda prática. Muito obrigado a todos, Fábio, Denise, obrigado a vocês. E aqui, em nome do Instituto Nova Era, agradeço também imensamente e uma grande alegria terminar com essa notícia maravilhosa do lançamento do livro. Não sabia, estou me sentindo assim muito honrada, né? Nós Nem a aqui. gente sabia, viu, Carol? Maravilha! Então, sincronicidade. A gente se sente muito honrado em poder compartilhar essa notícia aqui nessa roda de conversa e que se espalhe aí aos 4 ventos, essa semente possa germinar em muitos lugares, muitos grupos, que é o que a gente mais precisa, né? Aprender a cooperar hoje e praticar, não só aprender, como praticar. Então, gostaria de mais uma vez agradecer imensamente vocês terem aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. A gente teve esse probleminha aí do link, mas como eu disse, a conversa vai ficar gravada, então outras pessoas terão a oportunidade também de assistir depois. E
aproveitar para convidar para a nossa próxima roda, daqui a 2 semanas, no dia 29 de outubro. Vai ser com o John Croft, falando nele, e a Lisandra Barbuto. A gente vai conversar um pouquinho sobre educação para a grande virada, né, a partir da perspectiva aí do Dragon Dreaming. Então, estão todos convidados também. E queria chamar todo mundo para abrir aí microfones e câmeras para a gente fazer uma despedida. Seria muito legal se a gente pudesse dar aí um abraço coletivo, todo mundo, fazer uma roda de encerramento. Mas a gente pode, pelo menos quem ficou aqui até agora, ainda abrir, dar um tchauzinho, agradecer. Saio com muita alegria, bem feliz de estar aqui com vocês. Muito grata. Um beijo. Obrigada, Rodrigo. Tamo junto. Obrigada. Para mim aqui do espelho mágico aqui. Tchau, pessoal. Bom ver todo mundo aí. O espelho diz que não tem gente mais cooperativa do que vocês. Do que nós todos juntos, né, Felipe? Isso aí. Isso aí. Saúde a todos. Bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.